Olá pessoal, aqui quem fala é o professor Welbert Lourenço. Hoje nós vamos falar sobre alterações respiratórias e metabólicas. E o que são? São alterações do sistema respiratório e metabólico que podem afetar o fluxo normal do corpo humano, atingindo outros órgãos e contribuindo para complicações no funcionamento do organismo como um todo. O corpo e suas funcionalidades vitais necessitam que todos os sistemas estejam em perfeito funcionamento e equilíbrio entre os sistemas. As alterações respiratórias e ou metabólicas podem contribuir ou complicar os fluxos e os demais sistemas. Aqui eu mostro a anatomia humana e a fisiologia. Componentes do sistema respiratório. Sistema respiratório. A respiração pulmonar corresponde ao processo em que as trocas gasosas ocorrem nos pulmões, dentro dos alvéolos pulmonares. O oxigênio passa dos alvéolos para o sangue, que circula nos capilares sanguíneos, e o gás carbônico passa do sangue para os alvéolos. Durante a inspiração, a entrada do ar, o diafragma contrai e aumenta o volume da caixa torácica. E durante a expiração, saída do ar, o diafragma relaxa e diminui o volume da caixa torácica. Ao entrar pelas cavidades nasais, o ar percorre a faringe, laringe, traqueia, brônquios, bronquíolos, até chegar aos alvéolos pulmonares nos pulmões. As cavidades nasais são revestidas por pelos que podem reter poeiras e micro-organismos, mecanismos de defesa do corpo. Nas cavidades nasais, o ar é filtrado, umidificado e aquecido. Desse modo, entra no organismo em uma temperatura e em condições adequadas. Ao respirar, é praticamente impossível eliminar as impurezas contidas no ambiente atmosférico. A inspiração de micro-organismos se torna inevitável. Aqui eu vou demonstrar algumas alterações respiratórias. Para evitar problemas de saúde, o sistema respiratório apresenta mecanismos de defesa, que por sua vez são realizados a partir de atuação dos diferentes órgãos. Equilíbrio ácido-base corresponde à remoção do excesso de gás carbônico, CO2, do organismo. Nessa função, temos a atuação do sistema nervoso, que é responsável por enviar informações para os controladores da respiração. Nenhum sistema do nosso organismo atua sozinho. E em situações de perigo, por exemplo, o sistema respiratório e o sistema nervoso atuam em conjunto. Em situações de perigo, nosso corpo reage de diferentes formas. Uma delas é a respiração acelerada e ou ofegante. Isso acontece porque o organismo tem necessidade de captar mais oxigênio. O sistema nervoso simpático libera adrenalina e noradrenalina. E, em paralelo, acontece a produção de hormônios pela hipófise, causando essas sensações e reações no corpo. As doenças infecciosas são resultado de uma inflamação em determinados órgãos e podem ser provocadas por micro-organismos tais como vírus, bactérias, entre outros parasitas, causando, por exemplo, gripe, resfriado, tuberculose, pneumonia, entre outros. O processo infeccioso também pode ser desencadeado por substâncias tóxicas, como a fumaça tóxica do cigarro. É o que acontece no efizema pulmonar. Doença degenerativa crônica, geralmente desencadeada pelo tabagismo. O sistema respiratório é também atacado por doenças alérgicas, que resultam na hipersensibilidade do organismo a determinado agente, poeiras, medicamentos, cosméticos, pólen, etc.
Nessa figura aqui, eu quero demonstrar a anatomia quando o paciente possui bronquite crônica. Observa que os vasos não têm elasticidade, eles estão ressecados, né? Os alvéolos, eles estão contraídos. Na crise asmática, o paciente tem dificuldade na respiração. E aqui mostra uma pessoa tomando uma bombinha. O pulmão não tem dilatação. Já nessa figura, eu demonstro aqui uma pessoa tabagista, né? A fumaça nos pulmões, um pulmão perfeito de uma pessoa que não fuma, não tem doenças, e o pulmão de uma pessoa que é tabagista. O pulmão perde a dilatação, tem dificuldade para a troca de oxigênio, de gases, né? Aqui eu mostro aqui o tumor obstruindo a passagem do ar em um paciente. O lado esquerdo do pulmão está em perfeitas condições. Já o direito tem um tumor, o que impede a troca gasosa ou a passagem de ar. O que dificulta, né, a respiração do paciente. Aqui é o raio-x de um paciente onde o mesmo possui necrose pulmonar. Pode ser devido ao tabagismo, pode ser devido à necrose, tumor, né? Observa que um pulmão é maior do que o outro. A funcionalidade do pulmão direito, ela é muito maior que o pulmão esquerdo. Doenças pulmonares obstrutivas crônicas, DPOC. Bronquite crônica. Observa que a passagem à luz do vaso, ela está bem ampla, aberta, dilatada, saudável, enquanto inflamação e excesso de muco no outro vaso, o vaso fechado com o muco escorrendo. Efisema pulmonar. Aqui está os alvéolos em perfeitas condições, né? As membranas alveolares são destruídas, normalmente paciente que fuma, e aí as membranas alveolares são destruídas. O que dificulta, né, a respiração, a troca dos gases, a respiração pode ser alterada. Aqui eu mostro uma outra imagem de efisema pulmonar, né? O indivíduo com alterações respiratórias poderá apresentar frequência respiratória elevada. Um adulto, a respiração normal dele é 18, a média da respiração dele é de 18 por minuto. A frequência cardíaca para uma pessoa normal, abaixo de 60 anos, 60, 65 batimentos por minuto. Alteração da saturação do paciente. A saturação normal de um ser humano é de 92 até 97, né, podendo chegar a 100%. Utilização da musculatura e acessórios. O indivíduo com alteração respiratória, ele utiliza a musculação do pescoço, do abdômen e outros mais. Respiração alterada e ofegante. Sudorese, pele pegajosa. Síncope, lipotimia, sensação de desmaio. Outras alterações em outras partes do corpo. Cuidados de enfermagem frente às alterações respiratórias. Dentro do nosso UTI, nós vamos trabalhar muito isso. Monitoramento da frequência respiratória. Quando você vai para monitorar a frequência respiratória de um paciente, você nunca fala com ele que você vai fazer a contagem das respirações. Por quê? O psicológico dele automaticamente pode alterar essa quantidade de respiração. Frequência respiratória, saturação, posição da cabeceira do paciente. Normalmente,
A prescrição da enfermagem ou médica solicita a 45 graus. Oferecer suporte respiratório conforme a orientação médica. Aqui nós vamos falar um pouco de funções metabólicas. Nessa figura eu quis demonstrar aqui os órgãos, e as suas funções dentro do corpo humano, as funções metabólicas especializadas dos tecidos. E o que é metabolismo? É a soma dos processos químicos e físicos que ocorrem dentro de um organismo vivo. Quais são os tipos? O metabolismo divide-se em catabolismo, que é a quebra de uma substância para obter energia com a presença de O2, ou seja, ele é aeróbio. E anabolismo, que é a capacidade que o organismo possui de transformar uma substância em outra, que sirva para seu desenvolvimento e reparação, sem a presença de oxigênio, ou seja, ele é anaeróbio. Principais funções metabólicas no organismo. Um bom exemplo de função metabólica é o processo de respiração celular, que ocorre nos organismos aeróbicos, onde a mitocôndria quebra a glicose, introduzindo oxigênio no carbono, retirando assim a sua energia. Taxa metabólica basal. Chamamos de taxa metabólica basal o mínimo de energia necessária para o organismo, para que ele consiga realizar suas atividades básicas em repouso, como proporcionar o funcionamento do coração e garantir a respiração do ser humano. Essa taxa varia de uma pessoa para outra, uma vez que o gasto energético depende, entre outros fatores, da idade, do sexo e nível de atividade realizado pelo indivíduo. Um exemplo de um indivíduo que tem alteração é o atleta. Alterações metabólicas. Síndrome metabólica. O que é isso? É um conjunto de doenças que, associadas, vão levar ao aumento do risco de problemas cardiovasculares. Essas doenças são a obesidade, principalmente aquela caracterizada por aumento da cintura abdominal, pressão alta, hipertensão, alterações do colesterol, triglicérides e a glicemia. Quais são as causas? Ela tem como base a resistência à insulina, que é um processo que acontece devido ao ganho de peso, mas também pode começar com a diabetes tipo 2. A causa mais comum é o ganho de peso, que leva ao aumento da pressão arterial, ao desenvolvimento do diabetes tipo 2 e às alterações de triglicérides e colesterol. Fatores de risco. Os principais são aqueles que levam ao ganho de peso, como alimentação com excesso de carboidratos simples e gorduras saturadas, além do sedentarismo. Além disso, o tabagismo pode aumentar o risco cardíaco e potencializar as consequências da síndrome metabólica ao coração. A história familiar de problemas cardíacos também é importante quando analisamos o impacto na síndrome metabólica do organismo. Aqui eu mostro a síndrome metabólica e os seus fatores. Os exames importantes para o diagnóstico e tratamento da síndrome metabólica, que são dosagem de colesterol total e frações, glicemia, exames hormonais e de funcionamento do fígado e dos rins. Fazer o diagnóstico é preciso que o paciente tenha alguns critérios, preenchendo 3 dos 5 critérios abaixo. Obesidade central, circunferência da cintura maior que 88 centímetros na mulher e 102 centímetros no homem.
Hipertensão arterial. Pressão arterial sistólica maior que 130 e ou pressão arterial diastólica maior que 85. Glicemia de jejum alterada. Glicemia maior que 110. Ou diagnóstico de diabetes. Triglicérides maior que 150. HDL, colesterol menor que 40 em homens e menor que 50 em mulheres. Tratamento de síndrome metabólica. O tratamento começa pela modificação dos hábitos. Uma dieta saudável, pobre em carboidratos simples, gorduras saturadas, rica em fibras, carnes magras, frutas e vegetais é o primeiro passo para tratar e prevenir. A realização de atividades físicas regulares. Tudo sobre acompanhamento médico. Cerca de 150 minutos por semana. Também é essencial para manter o peso, controlar a pressão e o colesterol. Para tratar o diabetes, pressão alta e colesterol alto, muitas das vezes o uso do medicamento será necessário. Mas para resolver de vez e eliminar a síndrome metabólica, a perda de peso e a mudança de hábitos são fundamentais à pessoa. Muitas vezes, para tratar o peso, será necessário o uso de medicamentos ou avaliação para cirurgia bariátrica, em alguns casos. Adotar hábitos de vida saudáveis, escolhas alimentares melhores e a prática de exercícios tem um resultado muito bom no controle e na melhora da síndrome metabólica. Com a perda de peso, muitas vezes a pessoa controla a pressão alta, os níveis de colesterol, triglicérides e diabetes, até podendo ficar sem os medicamentos. As complicações possíveis. A principal preocupação da síndrome metabólica é o aumento do risco de problemas cardíacos e vasculares, como o infarto, o AVC e obstruções vasculares, entupimento das artérias. Aqui eu quero falar um pouco da alcalose. E o que é a alcalose? É o estado em que os fluidos do corpo ficam muito alcalinos, ou seja, com pH superior a 4,45. Ocorre principalmente quando há excesso de bases. Compostos alcalinos no sangue é um estado contrário à acidose, em que os fluidos corporais se tornam mais ácidos. Estar com alcalose ou acidose reflete no equilíbrio do pH do corpo, o que pode causar desequilíbrio no corpo. E quais são os tipos de alcalose? Alcalose metabólica e alcalose respiratória. A alcalose aqui, o pH é superior a 7,45. Alcalose respiratória. Ela é ocasionada pelo baixo nível de dióxido de carbono no sangue. Pode ser causado por hiperventilação. Em geral, é decorrente de alguma dor ou ansiedade. Já a alcalose metabólica é causada pela prevalência de bicarbonato, que é uma base, no sangue, que pode ser o resultado tanto pelo aumento dessa substância quanto pela perda de substâncias ácidas. A acidose metabólica é uma acidez excessiva do sangue e fluidos corporais. Essa acidez pode reduzir o pH do sangue, tornando a respiração mais profunda e rápida, uma vez que o corpo está tentando liberar o excesso de ácido no sangue. Além disso, os rins também podem se sobrecarregar, uma vez que precisam excretar uma quantidade maior de ácido na urina. Aqui eu quero demonstrar o metabolismo, da insulina nos órgãos do ser humano.
Cetoacidose diabética. A cetoacidose diabética ocorre mais comumente em pacientes com diabetes do tipo 1, mas também ocorre em pacientes do tipo 2. É uma emergência médica e acontece quando os níveis de açúcar, a glicose, no sangue do paciente diabético encontram-se muito altos e acompanhados de aumento da quantidade de cetonas no sangue também. Mas o que são essas cetonas? O primeiro passo para que uma pessoa com diabetes entre em cetoacidose é a falta de insulina no organismo. A insulina é responsável por fazer com que a glicose que está na corrente sanguínea entre nas células do nosso corpo e gere energia. Quando há falta de insulina, duas situações simultâneas ocorrem. O nível de açúcar no sangue vai aumentando e as células sofrem falta de energia. Para evitar que as células parem de funcionar, o organismo passa a usar os estoques de gordura para gerar energia. Só que nesse processo, em que o corpo usa a gordura como energia, formam-se as cetonas. As cetonas são substâncias ácidas que vão desequilibrar o pH do sangue, ou seja, vão causar um desequilíbrio na composição sanguínea, que, se não for tratado, pode levar o paciente a coma e até mesmo à morte.